Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será a orientação do Espírito. Como vimos na lição de ontem, o que o Senhor Deus busca fazer em relação ao ser humano é fazer com que aquela imagem de Deus, a imago Dei, que havia dentro do ser humano, que havia no ser humano, tanto no aspecto físico, como no aspecto mental, como também no aspecto espiritual, e que com a entrada do pecado foi se ofuscando, foi desaparecendo do ser humano, para que ela volte a ser aquilo que o Senhor Deus projetou que fosse. Hoje em dia vemos tantas pessoas vivendo para si mesmas, gente que tem tido uma experiência de viver de forma egoísta, violenta, promíscua, porque, é claro, a imagem de Deus tem desaparecido cada vez mais do ser humano. O propósito de Deus é fazer com que essa imagem volte a ser uma realidade dentro de nós. Como é que isso se dá na prática? Quando olhamos para a Bíblia, nós descobrimos exatamente isso. Percebemos que o Senhor Deus delegou à terceira pessoa da Trindade Divina o papel de fazer com que essa imagem divina viesse a se tornar uma realidade em nós. Como é que isso aconteceu? Nosso guia de estudos hoje traz uma gama de textos que nos mostram exatamente isso. Por exemplo, Romanos no capítulo 5, o verso 5, nos dá aqui um princípio daquilo que o Espírito de Deus faz na nossa vida quando permitimos que ele viva dentro de nós. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que quem coloca o amor dentro de nós, o amor para com o nosso semelhante, o amor para com Deus, é o Espírito Santo. Talvez tenha sido exatamente por isso que o apóstolo João disse: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor, o único capaz de fazer com que esse amor brote dentro de nós é ninguém menos do que Deus, Deus e Espírito Santo. Mas, por outro lado, João capítulo 16, versos 7 a 11, nos mostra uma outra obra que ele faz para fazer com que a imagem de Deus se torne uma realidade na nossa vida. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O único capaz de convencer as pessoas de que elas são pecadoras e fazer com que o ser humano possa, de alguma maneira, entender que o Senhor Deus tem um propósito para a nossa vida, de que o Senhor Deus quer transformar-nos e despertar no nosso coração o desejo de viver essa realidade, é o Espírito Santo de Deus. Sem ele, não somos capazes de viver essa situação. É bem verdade que João capítulo 13, verso 16, nos mostra o que ele faz logo a seguir. Primeiro, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Num segundo momento, olha o que ele faz. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele é o único capaz de nos dirigir, de nos guiar à verdade. O Senhor Deus tem uma revelação para esse tempo, tem uma revelação para essa geração. E através da Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo é capaz de pegar todos os princípios que ali estão e nos ensinar a verdade, e nos mostrar como essa verdade pode nos transformar. Até porque o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Para que possamos ser livres, temos que ter um conhecimento experimental da verdade. E quando olhamos para o Evangelho, descobrimos que a verdade é uma pessoa. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É claro que a Bíblia é a palavra revelada, por isso Jesus vai dizer: eu vim para que vocês possam conhecer o Pai. Eu vim para mostrar a vocês quem é o Pai. Jesus, portanto, é a palavra encarnada de Deus. Mas, ao mesmo tempo, uma outra coisa que ele faz, Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo é o único capaz de também nos capacitar para testemunharmos de Jesus. Quando você olha para o grupo de apóstolos,
egoístas, preocupados exclusivamente com a sua própria vida, com a sua carreira. Passaram 3 anos e meio brigando para saber qual deles ia ser o maior no reino. Agora, quando Jesus finalmente vai embora, eles entendem que tem uma missão da parte de Cristo. E essa missão é nada mais nada menos do que pregar e testemunhar para um mundo perdido em pecado. E eles começam a chegar à conclusão de que eles não têm condições para isso. Como eles fariam algo tão grandioso? Então agora o Senhor vai dizer a eles, eu vou enviar o meu Espírito. E o Espírito da verdade, quando vier, ele vai dar a vocês poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o Espírito Santo fez exatamente isso. Aqueles 12 homens, completamente pecadores e voltados para si mesmos, dentro dos seus interesses, foram completamente transformados por Deus e se transformaram numa verdadeira bênção, porque o Espírito de Deus estava com eles. Portanto, a única maneira de podermos viver a realidade daquilo que Deus sonhou para nós é permitindo que o Espírito Santo habite em nós. Vamos orar pedindo para que essa seja a nossa realidade. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que o Teu Espírito quer trazer de volta a imagem de Deus em nós, através do Espírito Santo vivendo dentro de nós. Queremos que essa seja a nossa realidade. Perdoa os nossos pecados, nos dê vitórias sobre eles, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?